O que pra gente é prova, pra Deus é chance. Você já parou pra pensar nisso? O porquê que Deus nos coloca em situações que são complicadas pra gente, que são difíceis, muitas vezes de suportar? Porque eu por muitas vezes já tive nesses desertos da vida, nesse fundo do poço, e eu não sabia o porquê eu era colocada ali. Só que de um tempo pra cá, Deus vem colocando tanta coisa, me explicando tanta coisa do porquê isso acontece, que eu resolvi compartilhar aqui com vocês. E para você que ainda não me conhece, oi, gente, tudo bem com vocês? Patrícia Lemes por aqui. Nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritual. Toda segunda e quinta-feira saem vídeos novos. Assim, eu dei uma semaninha de folga, né? Agora estou voltando com os vídeos porque meu irmão passou as férias da escola aqui comigo. Eu decidi dar mais atenção para ele. Enfim, então se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, por favor, já se inscreva aqui, pelo amor de Jesus Cristo. E agora vamos embora para esse vídeo porque é uma passagem, uma mensagem, na verdade, que me tocou muito. E o pastor falou sobre isso no último culto, que foi culto inclusive de Santa Ceia. E ele largou simplesmente essa frase. O que pra gente é prova, pra Deus é chance. Chance de quê? Chance de nos aproximarmos mais dele. Chance de termos mais coragem. Chance de nos tornarmos alguém mais resilientes. Nos tornarmos alguém mais mansos e humildes como Jesus, menos orgulhosos, mais compassivos, mais empáticos, mais amorosos. Porque se a gente for parar para pensar, todas as provas dos desertos que a gente passa, eles servem para a gente amadurecer e aprender alguma coisa. Inclusive, eu quero ler um trechinho desse livro aqui que se tornou um dos meus preferidos, que é Enraizados, que basicamente é os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. E teve uma parte que tocou muito meu coração, que está lá na página 136. Vou ler aqui para vocês. Um bom sistema de raízes é construído em confiança e verdade, o que cresce cada vez mais em nossas vidas, conforme conhecemos a Deus através de sua palavra e encontros pessoais com Ele. Entretanto, para plantar nossas raízes em confiança e verdade, Deus precisa nos colocar em solos diferentes para recebermos nutrientes específicos para o nosso crescimento. E o que acontece? Deus, de vez em quando, ele nos troca de solos. Porque imagina só, uma árvore que só tem um nutriente durante a vida toda dela. Ela, uma hora, ela não vai suportar e ela vai morrer, porque uma árvore ela precisa de vários nutrientes, ela precisa da água, precisa de vários nutrientes que o solo proporciona para ela, e se ela tiver um nutriente apenas, não vai conseguir nutrir as raízes. Então, de vez em quando, ela precisa de vários nutrientes e nós, seres humanos, também precisamos de vários nutrientes ao longo da nossa vida. E como que a gente vai conseguir pegar esses nutrientes para que a gente possa nos tornar pessoas mais fortes e maduras se de vez em quando Deus não nos trocar de ambientes, de solos? Se de vez em quando Ele não mandar uma ventania, um terremoto, uma tempestade na nossa vida, para que a gente possa se fortalecer e aprender mais. Porque eu não sei vocês, mas eu cresci muito mais na minha vida nos períodos de baixa, nos períodos de deserto, porque eu não tinha mais para onde olhar, a não ser para Deus. Porque no fundo do poço, você não tem para onde olhar, a não ser para cima, porque se você olhar ao seu redor para baixo, tá tudo escuro, você não consegue enxergar nada. Agora, quando você olha para cima, você enxerga uma luz. E essa luz, ela vem de Deus, sabe? E nos momentos mais difíceis da minha vida, foi quando eu fiz aquelas orações mais genuínas. E que me faz lembrar de um trecho de um dos meus livros preferidos, o meu livro preferido, fora a Bíblia, né? Que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Lá ele fala assim, que algumas vezes Deus vai se retirar, pelo menos a presença dele, da nossa vida, para que ele possa ver se mesmo sem vermos uma faísca da presença dele, mesmo assim nós permanecemos. Ele testa o nosso coração.
E são nesses períodos de aridez, de deserto, é que saem as nossas orações mais genuínas. Porque a Bíblia fala que quando nós estamos fracos é que nós somos fortes. Então, a próxima vez que você se vê em um deserto, achar que não tem mais saída, comece a orar e pedir o porquê você está passando por esse momento. E não pedir, Deus, por quê? Mas pedir, Senhor, o que eu posso melhorar? Por que eu estou aqui? O que eu tenho que aprender? E o que eu posso melhorar? Porque várias vezes na minha vida, Deus fechou as portas, inclusive financeiras, porque eu, naturalmente, pelo contexto da minha família, principalmente do meu pai, ele sempre foi uma pessoa mais orgulhosa, mais avarenta. E eu comecei a me tornar isso, porque tudo que a gente vive por muito tempo vira o nosso novo normal na nossa vida. E eu comecei a me tornar uma pessoa mesquinha, avarenta, orgulhosa. E que achava que a vida praticamente era trabalhar, porque eu só teria valor se eu trabalhasse, e muito. E eu comecei a me tornar uma pessoa orgulhosa. E na caminhada com Deus, Deus falou assim: ah, é? O teu coração tá nisso? Não está em mim? Então eu vou fechar todas as portas para você parar de ser orgulhosa. E foram 3 trabalhos meus, que foram de uma hora para outra, cessados. Ninguém mais comprava nada. Eu vendia cosmético, eu era consultora da Mary Kay, eu vendia smartwatch, sabe, os relógios digitais, e eu ainda trabalhava com marketing, ali na questão de análise de perfil, enfim, ensinando outras pessoas. E assim, entre aspas, do nada, fechou tudo. E eu não entendia o porquê. E nesse processo que eu não entendia o porquê, eu fui rodando em círculos e só reclamando e pedindo para Deus por que eu tô aqui, sabe? Por que tu fez isso comigo? Mas às vezes eu não pedia para Deus o entendimento do porquê eu estava passando por aquilo e principalmente o que eu deveria mudar, o que eu deveria entender. E eu fiquei 3 anos nessa, rodando em círculos, com todas as portas do meu trabalho fechadas. Quem segurava todas as pontas em casa, na verdade hoje ainda segura, porque hoje, alguns meses só atrás que eu comecei a entender isso, é o meu marido. É ele que segura todas as pontas por enquanto. E eu entendi que Deus estava provando o meu coração para que eu me voltasse a Ele, para que Ele de fato fosse o Senhor da minha vida. E hoje eu o enxergo como o Senhor da minha vida. Hoje não há nada, não há dinheiro no mundo que eu venha aceitar se eu não tiver a presença dele. Sabe, desde que eu tô aqui criando conteúdo na internet, já foram 5 anos, e nesses últimos meses que eu venho crescido um pouquinho mais aqui no YouTube, várias pessoas falam: Paty, vende isso, faz um clube do livro, faz isso, faz aquilo, mas eu oro e Deus não me dá o aval, e eu não faço. Eu estou deixando cada dia mais de ganhar dinheiro porque Ele me deu apenas um único projeto para colocar adiante, que futuramente ele vai ser criado. E hoje eu entendo o porquê muitas vezes Deus coloca a gente em desertos, em provações, porque para Ele é uma chance de ficarmos mais parecidos com Ele, uma chance de nós desenvolvermos o coração de Jesus em nós. A gente nunca vai ser igual a Jesus, nem muito parecido com Ele, porque Ele foi, é e continuará sendo perfeito. E nós, meros pecadores, mas a gente pode a cada dia, com a cada dificuldade, com a cada deserto, sabe, aprender e nos tornarmos alguém melhor a cada dia. Então, toda vez que você ser colocado em um solo diferente, lembre que é Deus te mudando de tempos em tempos para que você possa receber novos nutrientes, porque esses novos nutrientes serão fonte de amadurecimento para você se tornar uma árvore grandiosa, frutífera, porque uma árvore que é grandiosa, que gera frutos, ela precisa ter raízes
fortes, raízes profundas. E é somente com nutrientes que essas raízes conseguem crescer e ir, sabe? Para que possam suportar o peso da árvore. E isso faz muito sentido agora pensando, porque quanto mais raízes profundas em Deus a gente desenvolver, mais a nossa árvore poderá dar bons frutos, mais a gente poderá abençoar pessoas ao nosso redor. Então sempre pensa que pra gente o que nós passamos aqui na terra de dificuldade é prova, mas para Deus é chance de te tornar alguém cada vez mais parecida com o coração que Ele quer que você tenha.